mais um Sobriedade Sim, é um programa da Pastoral da Sobriedade. Essa pastoral que promove para cada um de nós uma condição de uma vida melhor, de uma vida em harmonia, uma vida em comunhão com Deus, onde só a alegria é que não é sóbria, porque a gente tem abundância, porque o seu fundador é o mestre da alegria para a gente. Ele tem sempre uma coisa boa para falar, uma coisa engraçada para contar. Então, o nosso santo é sempre um motivo de esperança para aqueles que têm problema de adicção e outras determinadas dependências. Tudo bom, meu santo? Isso que você falou já é muito engraçado. É muito engraçado? Mas eu ia falar engraçadinho. Mas é verdade. O senhor sempre tem alguma coisa para fazer a gente lembrar. Então, o Dom Irineu falou, mas sempre tem uma conotação. Ele nunca conta uma piada, uma história que não tem a ver com aquilo que a gente está falando. Então, a gente vai se lembrando através da alegria e da felicidade que ele promove para a gente. Muito obrigado. Também com a gente hoje, mais uma vez, meu querido Rossini. Tudo em paz, Rossini? Tudo em paz, é uma alegria tê-la aqui, até porque é uma difícil missão. E eu fico tranquila quando eu não posso vir. Agora, Dom Irineu, ele foi tocado pelo Espírito 2 vezes, porque além da grande espiritualidade, ele também tem uma tremenda espirituosidade. É verdade, ele é espirituoso. Essa cadeira aqui já vai quebrar daqui a pouco. E hoje a gente tem muita alegria sempre de receber pessoas que têm história para contar, né? São pessoas que fazem diferença na vida de outras pessoas. Hoje conosco está aqui o Benedito Armando Pajor, vou chamá-lo de Armando, que é como todo mundo chama. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. E o Armando ele vai contar um pouco para a gente da vida dele. Você aí de casa que de repente está pensando, para esse pessoal que vai no programa, tudo é tranquilo, porque com eles não é tão difícil quanto com meu filho, quanto com meu marido, não é bem assim. Quer ver como é? Armando, você foi morador de rua? Fui morador de rua. Como é que você chegou nisso? Me conta. Como nessa situação de rua? Isso. Você começou na adicção muito cedo? Eu comecei cedo. Eu sempre fui viciado com o que eu tenho, que eu me recordo, com a idade que eu tenho, eu digo me recordo pela idade que eu tenho, né, 54 anos. Eu comecei a beber com 14 anos de idade. Entendi. Então eu nunca admiti que eu era um alcoólatra, que eu era um dependente. Você achava que usava e acabou? Eu achava que, e a hora que eu cismasse de parar, eu parava. Mas eu mentia para mim mesmo, né? Nunca consegui parar. Além da bebida, você teve mais algum tipo de adicção? Olha, o meu problema mesmo foi a bebida. Sempre foi a bebida. Conheço outro tipo de droga, porque a bebida é uma droga, é óbvio, né? Conheço outro tipo de droga, mas o meu ponto fraco... Teu vício de predileção sempre foi a bebida. Sempre foi a bebida. E você morava com a sua família normalmente? Tive família. Eu tenho seus pais? Não, sou órfão de pai e mãe. Não, mas quando você começou, aos 14 anos, eu já tinha perdido meu pai. Já tinha perdido seu pai. Eu tinha minha mãe. Mas perdi logo com 15 anos, minha mãe partiu, né? Aí passei a viver com meus irmãos mais velhos. Até então, comecei a trabalhar. Graças a Deus, fui abençoado com uma boa profissão na época que eu tinha, de entalhador. Ganhei dinheiro e sempre gostei de uma vida assim, como que eu posso dizer? Eu tinha uma vida boa, entendeu? Mas fui, como que eu disse agora há pouco, eu estava enganando eu mesmo, cada vez que eu bebia e achava que parava de beber, mentira, no outro dia eu... Começava de novo. Só para entender um pouco assim, você começou com 14 anos, a bebida sempre fez parte... Sempre fez parte. Dos contextos. Quer dizer, você trabalhava, ganhou dinheiro, e aí começa, você saía do trabalho, ia beber, você saía, era só fim de semana, era junto com os amigos, você achava que era sempre festa? Como é que você vê isso? Esse era o meu ritmo de vida, devido também à facilidade que eu tinha de obter o dinheiro no que eu fazia.
E sabe que eu tenho sempre a precaução de perguntar, a precaução não, a vontade de perguntar, você bebia porque você achava que com isso você se sentia um pouco melhor? Aquela tristeza de ter perdido seu pai, sua mãe, de estar numa vida meio assim complicada, ficava mais tranquilo? Veja ou você bem, nem tinha essa preocupação? Não, eu não tinha. Não? Eu vejo assim, hoje em dia, sóbrio, graças a Deus, eu vejo assim, a bebida para mim, eu não bebia para esquecer as coisas. Eu bebia para me encorajar. Por exemplo, eu sempre gostei de ser uma pessoa extrovertida, eu gostava de baile, de participar de festa. Então eu bebia para poder ter ânimo, força para fazer tudo aquilo. Ela te deixava propício para poder fazer as coisas que você achava legal. Inclusive até para conquistar uma garota. Com esses olhos aí, quem precisa de bebida? Fala a verdade. Hoje você tem consciência disso, né? Tenho consciência disso. E veja bem, tem um filho, hoje ele está com 26 anos. Graças a Deus, não bebe, não fuma. Que maravilha. Entendeu? Mas aí nós vamos chegar já aí nessa história de casamento e tudo mais. Você ficou na rua muito tempo? Eu fiquei na rua uns mais de 2 anos. Passei no albergue. A rua te dava uma sensação de liberdade para fazer o que você quisesse? Dava. Eu pergunto isso porque o Igor, aquele nosso amigo que de vez em quando vem aqui com a gente, né, do Alegria de Rua, ele tem também um programa muito interessante que ele faz com os moradores. E alguns que ele tenta resgatar, às vezes não querem ir embora. Não querem. Eles formam como se fosse uma comunidade ali, Tenho né? amigos que a Associação Ação Geraldo já foram atrás, tentaram resgatar eles, mas não deu certo. Eles não querem. Já o habitat deles é aquele ali. Gostou da rua, é aquilo ali. Não quer uma mudança de vida, né? E quando você foi para a rua, você começou a usar mais? Beber mais ainda? Existiu, eu passei mesmo a... Aí foi teu fundo de poço total. Foi, ali eu... E como é que você começou a ver que tinha uma luzinha lá no fim do túnel? Foi Deus, eu conheci a Pastoral da Sobriedade. Eu estava no albergue e eles fazem um trabalho lá perto do albergue, eles vão lá Capirua resgatar as pessoas. Lá em Guarulhos, isso em Guarulhos. Então vou pedir para você contar isso já pra gente, depois que a gente fizer um intervalinho, tá bom? Não sai daí que ele vai contar uma história interessante. Até já. Um dos grupos de autoajuda da Pastoral da Sobriedade de Guarulhos pertence à paróquia São Geraldo, localizada à Avenida Guarulhos, 3570, Ponte Grande. As reuniões acontecem às segundas-feiras, às 8 horas da noite. Mais informações pelo telefone 11 2421 6750.